Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Antes de começar, aquele lembrete super importante. Se inscrevam no canal do professor Júlio Facó, curtam, compartilhem, ajuda demais a dar uma força para o trabalho dele que, olha, ensina muito além da universidade e sem fins lucrativos. Isso mesmo. E podem mandar sugestões de temas, viu? A gente adora quando o pessoal participa. Com certeza. Bom, hoje a gente vai mergulhar em mais um daqueles causos e cases sensacionais do professor Júlio Facó. E a pergunta para começar é: o que realmente é um produto, hein? A gente pensa logo numa coisa física, né? Tipo um celular, um carro. Ou talvez um serviço, né? Cortar o cabelo, uma consulta. Exato. Mas a ideia aqui, baseada no material do professor, é expandir essa visão. Um produto pode ser muito mais, sabe? Pode ser uma experiência completa. Uma experiência completa. Interessante. E para ilustrar isso bem, vamos analisar o caso das Zappos. Acho que muita gente já ouviu falar. Zappos. Sim, a empresa americana de calçados online. Eu lembro deles começando lá atrás, né? 1999, né? Bem no boom das .com. O nome era shoes.com, se não me engano. Isso, shoes.com, bem direto ao ponto. Mas eles logo perceberam que só shoes, só sapatos, limitavam um pouco a ambição deles, que era bem maior. Ah, entendi. Queriam ir além. Justamente. Aí mudaram para Zappos, que é tipo uma adaptação da palavra espanhola zapatos, e já chegaram com metas assim bem ousadas, né? Quais eram? Queriam atingir US$ 1 bilhão em receita em 10 anos e também estar entre as 100 melhores empresas para se trabalhar nos Estados Unidos. Nada mal para quem estava começando, né? Nossa, bem ambicioso mesmo. E por trás disso tinha uma figura central. O Tony Hsieh, certo? O CEO, um dos fundadores. Uma pena que aconteceu com ele em 2020. Sim, uma perda trágica. E ele tinha uma filosofia muito clara para o negócio. Isso está bem descrito no livro dele, o Delivering Happiness. E traduziram aqui como satisfação garantida, né? Mas o título original parece captar melhor a essência. Captura sim. A visão dele era que a Zappos não vendia só sapatos. O negócio era vender sapatos e felicidade. O foco total era na experiência do cliente, uma experiência única mesmo. Felicidade. Como é que isso se traduzia na prática? No dia a dia do atendimento, por exemplo? Bom, aí é que entram as histórias mais curiosas, digamos assim. O ponto-chave era a autonomia total dos funcionários. Nada de script, sabe? Sem script. Liberdade total. Total. Podiam passar horas no telefone se fosse preciso para garantir que o cliente ficasse satisfeito. Tem até o registro de uma ligação que durou, pasme, mais de 10 horas. 10 horas? Meu Deus! Falando sobre o quê? Ah, sobretudo. O importante não era o tempo, era resolver o problema do cliente e criar uma conexão, entende? Deixar a pessoa feliz. Que demais. E tinha mais coisa maluca, né? Ouvi falar de um cliente que ligou pedindo indicação de pizzaria. Isso é verdade? É verdade. O cliente estava numa cidade que não conhecia, ligou para Zappos e perguntou onde tinha uma boa pizza por perto. O atendente, na hora, pesquisou e deu umas 5 opções para ele. E que figura. Isso aí muito além de vender sapato. Completamente. E não parava aí. Tinha atendente que contava piada se o cliente pedisse, ou dava a previsão do tempo, qualquer coisa para criar aquele momento uau. Incrível. Mas teve um caso mais sério também, né? Que mostra uma empatia enorme. Teve sim, talvez o mais tocante de todos. Uma cliente ligou para devolver umas botas. Eram para o marido dela, mas, infelizmente, ele tinha falecido. Nossa. O atendente não só processou a devolução na hora, sem complicação nenhuma, e expressou as condolências, como a empresa, dias depois, enviou um buquê de flores para a casa dela. Uau! Isso é outro nível. Não é marketing, é humanidade mesmo. Mostra que a cultura pegou de verdade. Exatamente. Era a cultura na prática. Pessoas treinadas e principalmente empoderadas para fazer o que achavam certo para criar essa experiência fantástica. E levavam isso tão a sério que tinha aquela história do processo seletivo, né? Sim, ofereciam $2.000 para os candidatos que passavam na seleção, mas que durante o treinamento sentissem que a cultura das Zappos não era para eles, para desistirem da vaga. Um filtro cultural bem direto ao ponto. Preferiam pagar para não ter alguém desalinhado. Exato, porque a cultura de entregar felicidade era o pilar de tudo. Deu certo, financeiramente falando.
essa aposta toda na felicidade e na cultura se pagou. E como? A Zappos cresceu absurdamente, muito na base do boca a boca, sabe? Quase sem investir em publicidade tradicional. O pessoal gostava tanto que recomendava. Isso. E as metas bateram. Foram comprados pela Amazon em 2009 por mais ou menos US$ 1 bilhão. E apareceram várias vezes na lista da Fortune das melhores empresas para se trabalhar, chegando a ficar em 6º lugar. Impressionante. Prova que dá para ter alma e ter lucro, né? Com certeza. Mostra que propósito e resultado podem andar de mãos dadas. Que história fantástica. Fica bem claro que, para Zappos, o produto não era só o sapato, era a experiência completa. A tal entrega de felicidade. Perfeito. O sapato era quase o meio para entregar essa felicidade. E isso deixa uma reflexão interessante para a gente, né? Qual? Como será que outras empresas, talvez em setores que não têm nada a ver com calçados, poderiam incorporar essa filosofia? Como redefinir o que elas oferecem para ir além do produto ou serviço básico e focar nessa entrega de felicidade? Ótima provocação para a gente pensar. E ó, pessoal, fica a dica final. Se curtiram essa análise que veio do material do professor Júlio Facó, não esqueçam, sigam o canal dele, curtam, compartilhem. Vamos valorizar quem divide conhecimento assim com generosidade. Isso aí. Valeu e até a próxima.